primeiro erro. Olha aqui, ó, eu ocultei aqui, você que está vendo o mapa mental, eu ocultei os outros erros, mas nós vamos ter aqui pelo menos 13 erros que nós vamos falar, né? E o primeiro deles é perder o prazo para rolar uma testemunha. Esse é um dos grandes erros que acontecem na sala de audiência. E eu vou te falar como que você evita esse erro. Ah, professor, é óbvio, é só apresentar o rol de testemunha no prazo. Não, não é bem assim. Tem muita coisa que está escondida atrás disso, e eu vou te mostrar o que está escondido e como que faz para você descortinar isso. Separei para você os 10 maiores erros, prometi 10, vou entregar 13, tem aqui, ó, erro extra 1, erro extra 2 e erro extra 3. Não vou te dar spoiler, não vou deixar você ficar vendo aqui no nosso mapa mental quais são os erros, e o primeiro deles eu já falei, perder o prazo para rolar uma testemunha. Mas tá bom, professor, como é que eu faço para eu nunca mais perder o prazo para rolar uma testemunha? Ou, se isso nunca aconteceu com você, como que você faz para que isso nunca aconteça? Porque esse é um dos grandes erros que podem colocar tudo a perder. Bom, eu recomendo que você use a técnica adequada e nunca mais deixe no automático. Sabe o que é deixar no automático? Eu vou ver isso lá na frente. Quando o juiz marcar a audiência, eu vou pensar no rol de testemunha. A técnica que eu ensino para os meus alunos é a técnica que eu vou te ensinar agora. Quando você tiver a sua primeira entrevista com o cliente, então o cliente te procurou, você está tendo lá a primeira entrevista com ele. Às vezes ele te procurou para você entrar com a inicial ou para apresentar uma contestação. Quando ele te procurou, nessa primeira entrevista, você já vai pegar o nome e dados de possíveis testemunhas. Como assim, professor? Ele acabou de me contar a história. Sim, você já vai falar com ele, ó, dessa história que você está me contando, desses fatos que você está me contando. Quem são as possíveis testemunhas? Me dá o nome e me dá a qualificação. O que é qualificação? Os dados de documento, os dados de endereço. A pessoa não tem ainda. Então ela já sai dessa primeira entrevista com a incumbência de, em 24 horas, te apresentar os dados de qualificação das possíveis testemunhas. Por que colocar esse prazo de 24 horas? Porque senão o seu cliente vai deixar para depois. E sabe o que é depois? Depois é igual a nunca. Ele não vai trazer, ele vai te trazer na véspera e às vezes ele traz a informação incompleta. E a informação incompleta pode fazer você perder o prazo de arrolar a testemunha. O que mais que você vai fazer? Assim que você definir que tipo de ação você vai entrar, ou assim que você terminar de ler a petição inicial, se você for contratado para fazer a contestação, você já vai estudar o procedimento da ação. Como assim, professor? Para que estudar o procedimento? Porque você vai entender que dependendo do procedimento que aquela ação vai seguir, o prazo para rolar a testemunha pode ser diferente. E é aqui que a grande maioria cai na cilada. Acha que a rolar a testemunha é tudo a mesma coisa em qualquer tipo de processo, em qualquer tipo de procedimento. Não. Então o que você vai fazer? Assim que você terminar de estudar o caso e definir aonde que você vai entrar com a ação, ou assim que você terminar de ler a inicial, você vai ver, bom, qual é o ramo da justiça que o processo está seguindo ou que ele vai seguir? É a justiça civil? É o juizado especial? É a justiça do trabalho? Você vai ver qual é o ramo da justiça. Depois, qual é o tipo de rito processual? Você sabe o que é rito processual? O que é procedimento? Bom, o procedimento é um passo a passo criado pela lei para o acontecimento dos atos processuais. O que acontece primeiro em um processo? Bom, geralmente primeiro o advogado distribui a petição inicial. E na sequência, qual é o procedimento? Qual é o passo a passo? É como se fosse um roteiro, tá? O procedimento é como se fosse um roteiro para chegar no destino final. O destino final, às vezes, é a sentença, às vezes é a satisfação da dívida. É importante que você identifique que, dependendo do tipo de direito envolvido, existe um procedimento diferente. Por exemplo, se o cliente te procura para entrar com uma ação de alimentos, você vai descobrir que na lei há um procedimento específico para a ação de alimentos. Paralelamente, há uma audiência específica para a ação de alimentos. Mas o cliente me procurou para entrar com uma ação indenizatória. Eu vasculhei a lei e não tem um procedimento específico para a ação indenizatória. Isso significa que esse tipo de ação segue o procedimento chamado comum, aquele que vale para todas as ações,
menos para aquelas que têm previsão de um rito especial. Então, o que você vai fazer? O cliente te procurou, você pediu para ele o nome das pretensas testemunhas, você identificou que a ação corre na justiça civil comum, e agora você identificou que o procedimento daquela audiência é o procedimento comum, previsto lá no Código de Processo Civil. Professor, como é que eu faço para descobrir que procedimento a minha ação vai seguir? Aí você precisa mergulhar no estudo da lei. Eu posso te dizer que existem mais de 31 tipos de procedimentos de audiência diferentes. Nós vamos passar sobre muitos deles durante a maratona. Fica tranquilo, durante essas lives de aquecimento eu vou te falar muitos procedimentos. Nós falamos aqui hoje dois já, ó, o procedimento da ação de alimentos, falei do procedimento comum, aquele que é subsidiário a todo e qualquer tipo de ação que não tenha procedimento especial. Então, no seu passo seguinte vai ser esse: identificar o procedimento. Assim que você definiu qual é o rito, né, que vai seguir, qual é o procedimento que vai seguir a sua ação, você vai ver na lei qual que é o prazo previsto para apresentar o rol de testemunha. E aqui tem um grande alerta prático que nós vamos falar ainda nessa aula, que é a causa de grande erro, que é a confusão dos ritos e dos prazos. Pode ficar tranquilo que esse é um erro que nós vamos falar hoje ainda, que é confundir os ritos e os prazos. Assim que você identificar o prazo previsto em lei para apresentar o rol de testemunha, você vai sempre protocolizar o seu rol de testemunha um dia antes, tá? Um dia antes do prazo final. Para quê? Para evitar surpresa. Eu já vi advogado deixar para apresentar o rol de testemunha no último dia do prazo, e quando ele vai tentar protocolar, o sistema dele dá falha, o computador dele não funciona, o token dele não funciona, e aí ele fica desesperado, e aí ele perde o prazo para apresentar o rol de testemunha. Por que eu falei aqui da confusão de procedimento? Por que é importante você conhecer todos os ritos de todo tipo de ação? Porque um erro muito comum é a pessoa, por exemplo, estar acostumada a advogar na Justiça do Trabalho, onde, como regra, você não precisa apresentar o rol de testemunhas anteriormente, e ela está advogando agora na Justiça Comum Civil. Ela tem um processo lá na Justiça Comum Civil, e na cabeça dela tá, bom, eu também não preciso apresentar o rol de testemunha, basta eu levar minhas testemunhas no dia da audiência. Meu amigo, é aí que você começa a errar, é aí que você vai perder o prazo. Se você não arrolar previamente no prazo estabelecido pelo juiz, vai chegar no dia da audiência, você pode levar suas testemunhas. O seu adversário vai rir à toa, porque o juiz vai dizer: doutor, eu estabeleci o prazo de 15 dias para a apresentação do rol, de acordo com o previsto no Código de Processo Civil. Se o senhor está acostumado com a Justiça do Trabalho, o problema não é meu, aqui é diferente. Então, seguindo esse passo a passo que eu estou te dando, você não vai mais perder o prazo para rolar a testemunha e não vai cometer esse primeiro grande erro que eu elenquei aqui para você, beleza? Vamos lá para o segundo erro que pode acontecer em uma sala de audiência, e esse erro é um erro infelizmente comum, tá? Que é você, advogado, ser desrespeitado às vezes pelo juiz, às vezes pelo promotor, às vezes pelo advogado da parte contrária, e você não tomar nenhuma atitude. Você ter lá uma prerrogativa desrespeitada e você simplesmente não saber o que fazer. Esse é um grande erro da sua parte. É claro que erra, principalmente aquele que te desrespeita, mas erra ainda mais você que é desrespeitado e que não toma nenhuma atitude. Terceiro erro muito comum, um grande erro também, não saber como agir em situações inesperadas e acabar demonstrando inexperiência ao cliente. Olha, a sala de audiência é um grande palco de surpresas. Quem aqui já participou de uma audiência, eu tenho certeza que já foi surpreendido por uma situação inesperada. E você não se preparar para situações inesperadas, pode ter certeza que é um grande erro que você pode cometer. Tá bom, professor, mas como que eu faço para me preparar para situações inesperadas? Olha, nós vamos ter, dentro aqui do nosso cronograma de lives de aquecimento, nós vamos ter uma live para tratar especificamente de situações inesperadas que podem acontecer em uma sala de audiência. E aí eu vou pontuar com você várias delas, tá? E como que você pode começar a ganhar essa experiência hoje?
Como que você pode começar a criar um catálogo. Eu recomendo que você crie um catálogo de situações inesperadas. Por quê? Quando você cria esse catálogo e sabe agir frente a cada uma dessas situações, quando isso acontecer com você, você não vai ser pego de surpresa. O que eu mais vejo, vou repetir, o que eu mais vejo acontecer na sala de audiência é o advogado arregalar o olho assim, ó, porque aconteceu uma coisa que ele não estava esperando. Quando acontece uma coisa que a gente não está esperando, o que a gente precisa? A gente precisa agir rapidamente. Nem todo mundo tem presença de espírito para saber como agir, como contornar uma situação rapidamente. E de preferência, de uma forma que ajude e que não prejudique o cliente. A grande maioria não está preparado para a situação inesperada, não sabe como agir e é como se estivesse enfiando uma faca e ferrando a vida do cliente. Um outro grande erro, e esse erro é fatal, esse erro acaba com a reputação do advogado quando o cliente está presente. E o erro é não saber como fazer as alegações finais orais. Você tem dificuldade na hora que você tem que fazer as alegações finais orais? Você se sente preparado para falar ali a hora que o juiz virar e falar, doutor, a palavra está com você para fazer uma alegação final oral. Esse erro você não pode cometer. Não saber fazer as alegações finais, ir para a audiência torcendo para o juiz oportunizar que você apresente memoriais, né, que são as alegações por escrito. Se você faz isso, você está errando, você vai errar feio. Vamos lá para o quinto erro. O quinto erro, cara, esse aqui é fantástico. Você erra quando você deixa de fazer algum pedido importante e acaba prejudicando o cliente. Talvez você não saiba, mas existem pedidos que são preclusivos. O que isso quer dizer? Que se você não fizer lá na hora da audiência, depois não há como voltar atrás. Claro que eu posso adiantar um deles, a contradita de testemunha, por exemplo. Se você não fizer em audiência, depois não dá para você, juiz, eu descobri que aquela testemunha que prestou o depoimento é amiga íntima. Meu amigo, precluiu. Ou você apresenta esse pedido e as provas respectivas em audiência, ou esse pedido precluiu. E existem vários outros, tá? Eu vou fazer, dentro das nossas lives de aquecimento, eu vou fazer uma live específica para te mostrar 5 pedidos que são preclusivos, que se você não fizer em audiência, você vai estar errando, tá bom? Vamos lá. Sexto erro, esse erro aqui também é fantástico e ele é muito comum. Você sabe como impugnar documentos que são apresentados pela outra parte em audiência? Imagina que você foi lá, feliz e contente para a audiência, e aí a outra parte junta 200 documentos em audiência, e o juiz permite que ela junte esses 200 documentos, e o que é pior, vira a palavra para você e fala, doutor, o senhor tem 10 minutos para impugnar os documentos. Mas 10 minutos não dá nem para eu começar a ler os documentos. Como que eu faço para impugnar? Ou como que eu ajo nesse tipo de situação que o juiz pode te colocar? E olha, infelizmente isso é muito comum. No juizado especial, então, onde há a celeridade, não se espante se você for praticamente obrigado a não fazer a manifestação sobre os documentos, porque não tem tempo hábil. Eu vou te ensinar uma técnica que eu criei para você saber como impugnar de forma efetiva, de forma válida, qualquer tipo de documento que for apresentado em audiência. Você não vai ficar gaguejando, você não vai ficar com medo, você não vai ficar inseguro na frente do seu cliente, você não vai ficar perdido. Eu vou te ensinar uma técnica. Sabe por quê? Porque quando você tem técnica, o medo simplesmente vai embora. Você já me ouviu falando essa frase? Anota ela aí então, anota para ela entrar na sua cabeça, porque isso vale para tudo na vida. Quando você tem a técnica, o medo simplesmente vai embora. Se você tem medo de não saber impugnar documentos em uma audiência, eu vou te dar a técnica, porque quando você tem técnica, o medo vai embora. Vamos lá para o erro número 7. Esse aqui é um que eu vou aprofundar com você. Lembra que eu te falei lá no começo da aula, que eu vou te falar aqui sobre 10 erros? Na verdade, eu vou falar sobre 13, né, que eu vou entregar um pouco mais do que eu prometi, mas eu não vou conseguir me aprofundar em todos, eu vou me aprofundar em alguns. Esse erro aqui, o erro de número 7, é um dos erros que a gente vai aprofundar hoje aqui. O 7º erro é perceber que o juiz está sendo parcial na audiência e não fazer nada. Já aconteceu com você?
Pode colocar eu aí, ó, se já aconteceu com você, do juiz demonstrar parcialidade em audiência. Geralmente, a demonstração de parcialidade não é explícita assim. Às vezes ela é implícita. Às vezes o advogado percebe, por exemplo, que o juiz só indefere as perguntas dele e não indefere do outro advogado, apesar do outro advogado também estar apresentando perguntas impertinentes. O juiz é criterioso só com as testemunhas dele, e não é criterioso com as testemunhas da outra parte. Olha, eu não estou te dizendo aqui que esses casos que eu acabei de citar são demonstrações de parcialidade, mas eu tenho certeza que quem está aqui, ó, já enfrentou esse tipo de situação, de perceber que o juiz está sendo parcial e ficar lá. E agora, o que eu faço? Meu Deus, como que eu ajo? Eu falo alguma coisa, eu não falo, eu fico quieto. Essa é a maior dúvida que você pode ter e que pode colocar tudo a perder. O seu cliente pode simplesmente se dar mal se você ficar ali e cometer esse erro. Perceber que o juiz está sendo parcial e não tomar nenhuma atitude. Mas é claro que esse erro eu vou aprofundar com você. Eu vou te dizer exatamente o que você deve fazer caso o juiz se mostre parcial em uma audiência. Eu vou te ensinar a usar a técnica adequada e você nunca mais vai deixar no automático. O que é deixar no automático, que você tanto fala, professor? É deixar para ver o que fazer lá na hora H. Ah, eu não vou me preocupar com isso não, eu não sei se isso vai acontecer comigo ou não. Se acontecer, lá na hora eu vejo como que eu vou agir. Meu amigo, quando você tem a técnica, o medo vai embora. Então, agarra essa técnica que eu vou te dar hoje e não deixa no automático. Você já vai sair daqui sabendo como agir, sabendo o que fazer se isso acontecer com você, beleza? Passo número 1. A boa preparação começa antes da audiência. Você não vai deixar para ir para a audiência para se preparar para isso. Você vai se preparar antes. Como que você vai fazer isso? Você vai estudar o perfil do magistrado para descobrir antes qual é o modo de agir desse magistrado. Esse magistrado, ele já fez isso anteriormente, ele costuma fazer pré-julgamentos, ele costuma ser uma pessoa mais debochada, ele é um cara brincalhão, ele é um cara fechado, sisudo, ele é um cara criterioso na análise da prova. Por que é importante você estudar o perfil dele? Para você entender que pode ser que aquela atitude que ele está tendo é uma atitude que ele tem sempre. Não é que ele, especialmente no seu caso concreto, está sendo parcial. Não, ele é assim mesmo. Por exemplo, eu sou muito meticuloso na análise da prova. Se eu percebo minimamente que uma testemunha está querendo mentir, eu vou a fundo. Eu vou a fundo. E eu faço isso com qualquer testemunha. Se você está sempre vendo as minhas audiências, ou se você conversa com advogados que já fizeram audiência comigo, eles vão falar, o José Andrade ele é meticuloso na análise da prova. Se chegar na sua audiência e você perceber que eu fui lá criterioso, meticuloso, você não vai desconfiar que eu estou sendo parcial. Você vai falar, bom, já me falaram que esse era o perfil dele. Então, a primeira dica que eu te dou, pergunta nos grupos de WhatsApp que você participa. Olha, tem uma audiência com o juiz fulano de tal. Alguém já fez audiência com esse juiz? Pode me chamar no privado? A pessoa te chama no privado e você pergunta, joga real. Você pode me definir aí o perfil desse magistrado, como que ele é, quais são as atitudes que ele toma, e assim você vai preparado para saber o que você vai enfrentar. Você não vai deixar para descobrir lá na audiência que o juiz, por exemplo, é um cara rude, é um cara mais grosseiro, ou que ele é um cara amável, que é um cara afável. Às vezes ele é amável com você e também é amável com a outra parte. Bom, tá tudo bem, faz parte da rotina, faz parte da vida dele. Então, o passo número 1 é estudar o perfil do magistrado. Você vai fazer isso perguntando nos grupos. E você também pode fazer isso simplesmente entrando nas redes sociais do magistrado, caso ele tenha. Quem quiser estudar o meu perfil, por exemplo, vai entrar nas minhas redes sociais, vai ver que eu sou um cara que eu gosto de acordar cedo, que eu tenho feito atividade física, que eu gosto de determinado tipo de música. É possível você traçar um perfil do magistrado consultando aqueles rastros que ele deixa na vida, ou perguntando para os colegas que já participaram de atos com ele. Esse é o primeiro passo que você vai dar, então. O segundo passo é, sabendo que o magistrado tem um perfil diferente e que pode haver alguma situação inesperada, antes da audiência iniciar, você já comunica ao magistrado que você vai gravar o ato. Como assim, professor, gravar o ato? Isso mesmo,
gravar a audiência. É permitido gravar a audiência? É permitido. Essa permissão está expressa no Código de Processo Civil e ela vale de forma subsidiária para qualquer ramo de justiça. Professor, eu posso gravar a audiência mesmo nos casos em que o processo tramita em segredo de justiça? Pode, você só não pode divulgar o vídeo que você fez. Afinal de contas, o processo ele é sigiloso. Isso não significa que o advogado não pode ter cópia do processo. Tá? Se o advogado da causa pode ter cópia da ação segredo de justiça, obviamente que ele pode ter a filmagem do ato no escritório dele. O que ele não pode é divulgar. Então, como que você vai fazer para não criar uma situação ruim? Você já investigou o perfil do magistrado, descobriu lá que ele tem um perfil meio que pode ser que ele cometa atos de pré-julgamento. Você já vai para a audiência, leva o seu celular, leva um tripézinho e informa. O Código de Processo Civil fala que o advogado deve informar ao magistrado que ele está gravando. E como que você vai informar? Você não vai falar, ó, juiz, como eu estou desconfiado que você pode fazer alguma coisa aqui, eu vou gravar. Não, você não precisa falar isso, né? Você vai falar assim, excelência, lá no nosso escritório nós temos por costume gravar todos os atos para ficar registrado e para a gente ter uma fonte de consulta. Então eu estou informando que eu comecei a gravar a audiência. Simples assim. Eu sei que agora deve ter muita gente escrevendo ou pensando, mas e se o juiz me proibir? O juiz não pode te proibir, isso decorre da lei. Você vai dizer para ele, excelência, isso está previsto na lei. Se vossa excelência me proibir de gravar a audiência, estará praticando um ato de abuso de autoridade. Está aqui, ó, expressa previsão legal no Código de Processo Civil. Mas e se o juiz for e tomar o seu celular? Bom, abuso de autoridade. Aí eu vou te falar em detalhes como que você pode agir nessa circunstância mais para frente. Agora, o que você precisa é cumprir os 2 primeiros passos. Se preparar antes, estudar o perfil do juiz. Chegar na hora da audiência, comunicar que você vai gravar o ato. E agora, entra um passo que é um alerta prático muito importante, tá? Anota ele aí. Tenha sempre muito bom senso para saber identificar quando uma pergunta do juiz está mostrando o seu convencimento antecipado, ou seja, um pré-julgamento, ou quando simplesmente o juiz está tentando descobrir uma mentira da testemunha ou da parte. Tá? É o que eu faço. Às vezes, a parte respondeu uma coisa, mas a resposta dela não foi muito segura. Então eu vou perguntando outras coisas e lá na frente eu volto a perguntar. Se o advogado não estiver atento, ele pode pensar, bom, esse juiz é parcial, por que ele está perguntando de novo uma coisa que a testemunha já disse? Ele está querendo beneficiar a outra parte? Absolutamente não. Às vezes eu faço isso no intuito de realmente ver se a testemunha vai reafirmar aquilo que ela já disse. Então aqui tem um ingrediente prático muito importante. Bom senso. Você vai ter que ter o bom senso de saber identificar quando uma pergunta do juiz está simplesmente mostrando o seu convencimento antecipado, o seu pré-julgamento, ou se ele está só tentando descobrir uma mentira. Geralmente, o juiz está antecipando o julgamento dele quando ele faz afirmações, ao invés de perguntas. Quando o juiz, por exemplo, ao invés de perguntar quem é que estava dirigindo o carro no momento do acidente, ele já pergunta assim, era você que estava dirigindo o carro no momento do acidente, né? Geralmente, quando a pergunta termina com né, na verdade, ela traz uma afirmação. O juiz ele não pode inquirir testemunhas colocando respostas na boca dela. Você pode, como advogado, falar, excelência, pela ordem. Eu gostaria que as perguntas fossem feitas para as testemunhas sem afirmações, para não induzir a resposta. A pergunta correta é, quem estava dirigindo o carro no momento do acidente? Era o senhor? Era o seu filho? Era a sua esposa? E aí a pessoa vai responder, tá? Eu não posso colocar palavras na boca da testemunha e nem mesmo no depoimento pessoal, tá bom? Você vai ter que ter muito bom senso para saber separar as coisas. Quarto passo que você vai tomar, esse passo é muito importante, manter sempre a calma. Eu sei que às vezes o sangue sobe, às vezes o advogado fica super nervoso, quer voar no pescoço do juiz, pô, esse cara tá pré-julgando, vai ferrar o meu cliente, às vezes você quer bater na mesa, quer mostrar pro seu cliente que você não tá quieto, né? Mas ó, lembre-se que infelizmente a falta faz parte do jogo. Como assim a falta faz parte do jogo? No futebol, você já viu algum jogo que não tem falta?
tem falta, né? Mas a falta, ela não é o propósito do jogo, mas ela vai acontecer. No processo, é a mesma coisa. O juiz ser parcial não é a regra do jogo, mas isso pode acontecer. Então tenha calma, vá sabendo que isso pode acontecer, que não é o fim do mundo, tá? É claro que essa falta não deveria existir, mas às vezes ela existe. O importante é você saber como agir. Você não vai ficar desesperado, não vai ficar com raiva, não vai bater na mesa, não vai falar, nossa, mas isso é um absurdo, não vai dar de dedo na cara do juiz, porque isso não vai resolver nada. Há dois tipos de demonstração de parcialidade, tá? E aí a gente entra no quinto passo que eu estou te ensinando a como agir se o juiz se demonstrar parcial. Nesse quinto passo, eu quero te dizer, há duas formas em que o magistrado demonstra a parcialidade dela. A primeira forma é a demonstração sutil. Tá? O juiz não fala deliberadamente, de forma descarada, como eu disse no exemplo lá, ó, você tem cara de bandido mesmo. Isso aí raramente você vai ver, essa demonstração direta, né, escancarada. E aí, a maioria das atitudes de parcialidade, elas são sutis. Se a parcialidade for sutil, o que eu recomendo que você faça? Vai anotando. Anota todas as expressões, todas as palavras utilizadas pelo magistrado e que demonstre a parcialidade dele. Vai anotando. Ah, primeiro ele colocou palavras na boca da testemunha, no momento em que ele fez tal pergunta. Anota. A próxima demonstração de parcialidade. Às vezes, por exemplo, o juiz fala, você está achando que eu sou bobo, né? Fala assim para a parte. Ou seja, se ele está falando isso, quer dizer que ele está pré-julgando. A parte vem, dá a informação dela e o juiz fala, você está achando que eu sou bobo, né? Você está achando que eu acredito nessa história, né? Anota. Vai anotando todas as demonstrações sutis de parcialidade do magistrado. E aí, meu amigo, item 6, controla a ansiedade e não mostra a sua insatisfação em audiência. Apenas vai colhendo a prova. Mas, doutor, como assim? O juiz está sendo imparcial ali e eu não vou falar nada? Eu vou simplesmente controlar a minha ansiedade? Olha, se ele está sendo parcial, você bater de frente ali na audiência não vai fazer ele recusar. Vai fazer, talvez, ele só parar de demonstrar a parcialidade. Mas no íntimo ele vai continuar sendo parcial. O que você vai fazer? O item 7 mata toda a charada. Assim que a audiência for encerrada, lembra, você anotou todas as demonstrações de parcialidade. Assim que a audiência for encerrada, você vai chamar o seu cliente, vai conversar com ele, vai analisar todas as provas de parcialidade que você tem e você vai decidir se você entra ou não com a exceção de suspeição. A exceção de suspeição é o procedimento que você tem para afastar do processo um juiz que demonstra ser parcial. Agora, a grande sacada é que você tem 15 dias para tomar essa decisão. O artigo 146 do Código de Processo Civil fala que no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte pode alegar o impedimento ou a suspeição do juiz. Você não precisa tomar nenhuma atitude de suspeição ali no ato da audiência. Você vai sentar com o seu cliente e analisar. Por quê? Porque muitas vezes o juiz pode ter demonstrado parcialidade, mas no final o conjunto da prova foi muito boa para o seu cliente. Não vai ter como o juiz julgar improcedente o pedido. As provas são todas favoráveis, por mais que o juiz tenha tentado. Aí, nesse caso, meu amigo, para que você vai entrar com uma exceção de suspeição? Isso só vai atrasar ainda mais o seu processo. Nesse caso, talvez você fica quietinho, deixa o juiz julgar, ainda que ele invente uma tese para julgar improcedente o seu pedido, como as provas estão do seu lado, em recurso você vai conseguir mudar. O segredo, como você pode ver, está em usar a técnica adequada e não agir com o estômago, agir por impulso ou no automático. Você não precisa fazer nada quando o juiz demonstra parcialidade ali na audiência. E eu sei que o primeiro impulso que o advogado tem é querer bater de frente ali na hora. Querer falar para o juiz, juiz, você está sendo parcial, isso é um absurdo, isso não pode continuar. Olha, o que o juiz vai fazer é negar a parcialidade e deixar de praticar outros atos. Então, o segredo está em você ir colhendo
cada um dos elementos, anotando, dando corda. Já ouviu a expressão, vai dando corda para a pessoa se enforcar? Vai soltando a corda? É isso que você vai fazer. Ah, professor, mas eu não tenho sangue de barata, eu não tenho sangue frio para fazer isso lá na hora. E aí você pode me dizer, ah tá, mas e se o juiz der a sentença lá na hora? Melhor ainda, porque se a sentença for favorável ao seu cliente, você nem vai fazer nada. Se a sentença for contrária ao seu cliente, você tem mais um elemento para demonstrar a parcialidade do juiz. Você vai entrar com a exceção de suspeição e vai pontuar, olha, o magistrado se demonstrou suspeito desde o primeiro momento da audiência, e você vai pontuando todas as atitudes. E a suspeição dele se concretizou, a parcialidade dele se concretizou na sentença. Tá aqui, ó. Tanto foi parcial que julgou contrário aos interesses do meu cliente, muito embora a prova tenha lhe mostrado um cenário absolutamente contrário. Veja como que é lindo você usar a técnica. Veja como que é lindo você mostrar efetivamente que você está preparado para agir de forma técnica e não no automático, tá? Olha, eu sei que para muita gente isso que eu desenvolvi aqui, esse raciocínio que eu desenvolvi, é um raciocínio um tanto quanto avançado, tem gente que nem se vê fazendo isso, mas eu quero te dizer que a escada se sobe a partir do primeiro degrau, tá? Não fique preocupado em querer pular degraus e ir lá para cima, não. Vamos comigo aqui, ó, degrau por degrau. Eu tô te entregando os mapas mentais dessas aulas justamente para depois, quando você enfrentar uma situação dessa, ou quando você estiver próximo de enfrentar, você pegar o seu material, ler e entender que de fato, pô, tem técnica, dá para eu agir com técnica, não dá para deixar no automático. Se isso acontece no principal processo da sua vida, todos os advogados têm lá o principal processo, né? A menina dos olhos, aquele processo que ele quer ganhar de todas as maneiras, porque vai trazer um honorário bom, ou porque vai trazer uma satisfação pessoal para aquele cliente em específico, ou porque vai conseguir firmar uma tese que ele criou. E aí eu te pergunto, e se esse tipo de situação acontece no seu principal processo? Você vai deixar para descobrir como agir lá na hora? Ou você vai se preparar com técnica, né? Efetivamente vai olhar e vai descobrir como agir. Eu quero muito que você coloque isso na sua cabeça, tá? Quando você tem a técnica, o medo vai embora, a insegurança desaparece e você não é pego de surpresa, tá bom? Coloca isso na sua cabeça. Vamos lá para mais um erro, nós falamos de 7 até agora, eu te prometi 10 e já disse que eu vou entregar 13. Vamos ver o oitavo erro? O oitavo erro que você pode cometer na sala de audiência é ter as suas perguntas indeferidas e não saber como agir. Já aconteceu de você ir para uma audiência, você faz uma pergunta, o juiz fala assim, não, indefiro essa pergunta. Você fala, mas excelência, a pergunta é pertinente. Ele fala, indefiro a pergunta. E aí, você sabe como agir frente a esse tipo de situação? Você sabe como agir para você não ter perguntas indeferidas? Já aconteceu de você ir para a audiência e a pergunta do seu adversário, todas são deferidas e a sua, nenhuma é deferida, ou o juiz fica indeferindo todas elas? Olha, se isso acontece, há uma grande chance de você estar indo de forma despreparada para a audiência. Erro de número 9, perceber que a testemunha alterou a versão dos fatos na frente do juiz e não fazer nada. Já aconteceu esse erro com você? Você perceber que a testemunha alterou efetivamente a versão dos fatos lá na frente do juiz e você não fez nada? A testemunha simplesmente mentiu. Você entrevistou essa testemunha antes da audiência, ela te disse que os fatos aconteceram assim, assim, assado. Chega lá na hora, a testemunha muda a versão dela. E aí você não sabe o que fazer, você não sabe como agir. Eu quero te dizer que há como você prevenir que isso aconteça e há também como você descobrir e mostrar para o juiz como que uma testemunha está mentindo. Como que você faz, como que você age quando você percebe que uma testemunha alterou a história que ela te contou. Lá na frente do juiz, ela conta uma história absolutamente diferente, ferra o seu cliente, e eu vou te ensinar lá na maratona como que você faz para evitar que isso aconteça e como que você faz caso isso aconteça para mostrar para o juiz que a testemunha está mentindo. Vamos lá para o erro número 10, que você nunca mais vai cometer. Pedir que o juízo conste algum pedido em ata, ter esse pedido indeferido e não fazer nada.
Você sabe se todo e qualquer pedido que o advogado faz em audiência tem que constar necessariamente em ata ou não? Você sabe o que fazer caso você formule um pedido em audiência e o juiz se negue a constar em ata? Esse é um dos vacilos grandes que eu vejo na sala de audiência. Você ter um pedido, talvez indeferido, pedir para o juiz constar em ata aquele pedido que você fez, o juiz se negar e o advogado não fazer nada. O advogado ficar olhando ali com aquela cara de indignação, devida até no caso, né? Ficar xingando o juiz merecidamente, até mentalmente, né? Mas não fazer nada. Agora, como eu te disse, eu não vou falar só desses 10 erros. Como eu disse, eu vou falar de 13 e ainda vou aprofundar em mais um. Aqui, ó, o erro 13, aliás, o erro extra de número 3. Eu vou me aprofundar sobre ele, tá? Mas eu também vou me aprofundar sobre mais um, que é o erro extra número 1. Vamos lá? Esse erro aqui é clássico. Esse erro, ele irrita um magistrado na prática, tá? Tô aqui para te contar o que acontece na prática. Se é devido ou não o magistrado ficar irritado, eu não tô entrando nessa seara. Tô dizendo, ele irrita o magistrado, ele mostra para o cliente despreparo do advogado, e ele tem um grande detalhe, tá? Você pode usar aparentemente um erro ao seu favor. Esse erro é: jamais faça perguntas só por fazer e jamais peça para a testemunha confirmar aquilo que ela já disse. Como assim, professor? Olha, se todas as perguntas pertinentes que você tinha para fazer, vamos imaginar que você anotou. Ó, eu preciso saber da testemunha isso, anotou. Chegou lá na audiência. O juiz começa a fazer a inquirição. E ele faz todas as perguntas que você tinha se programado para fazer. É melhor que você diga isso para o juízo do que simplesmente repetir uma pergunta para mostrar serviço para o cliente. Imagina, o juiz fez todas as perguntas que você ia fazer. O cliente está ali, né? Olhando para ver qual vai ser a sua atitude. Aí o magistrado passa a palavra para você e diz: doutor, o senhor tem alguma pergunta? Você olha lá para sua folhinha e todas elas já foram respondidas. Eu sei que muitos caem na tentação de, eu vou repetir só uma delas, para o meu cliente ver que eu sou atuante, que eu não estou mudo e calado na audiência. E aí eu te digo, meu amigo, é melhor que você faça o seguinte: vira para o magistrado e fala: olha, excelência, de fato eu tinha aqui 10 perguntas que eu anotei para fazer para a testemunha, mas vossa excelência conduziu tão bem o depoimento que já fez todas elas, então eu não tenho perguntas a fazer. Com isso, você mostra para o seu cliente que você tinha preparado várias perguntas e que você não está ali simplesmente para tornar o ato cansativo, repetindo as perguntas. Até porque, se você repetir uma pergunta que já foi respondida, corre um grande risco do juiz falar: olha, indefiro, uma vez que a testemunha já respondeu sobre isso. E aí você pergunta de novo e o juiz: olha, indefiro, uma vez que essa pergunta já foi respondida. E o seu cliente está vendo ali, você tomando um indeferimento atrás do outro. Então, não cometa o erro de formular perguntas só por fazer. Eu vou perguntar aquilo que já foi perguntado só para mostrar serviço. Se você estiver atuando como correspondente jurídico, aqui vai uma dica específica para quem advoga como correspondente ou para aquele que vai fazer uma audiência no lugar de um colega, tá? Vai anotando ao lado daquela folha de perguntas que o colega te deu ou que o escritório que contratou te deu, vai anotando ao lado das perguntas sempre que houver já a resposta através de uma pergunta do juízo, para você não precisar ficar repetindo depois. Então, o escritório que te contratou te deu lá uma folha com 10 perguntas para fazer para testemunha. Você lê, obviamente, as perguntas antes, entende as perguntas, né? E aí vai prestando atenção no depoimento. O juiz está lá inquirindo, vai prestando atenção. Ela respondeu a pergunta 1. Escreve lá, respondida. E aí o depoimento vai rolando, ela respondeu essa pergunta 7. Escreve lá, respondida, porque aí você não se perde. Aí não corre o risco de você ter que descobrir, na hora que você vai ler as suas perguntas, se uma delas já foi respondida ou não. Mas, professor, às vezes, na prática, pode ser preciso eu repetir alguma pergunta que o juiz fez, porque o juiz não deu a ênfase que eu queria, porque ele não perguntou na entonação que eu queria, ou ele não foi a fundo naquela pergunta.
Bom, nesses casos, é possível que você pergunte, que você repergunte aquilo que já foi perguntado, mas justifica a razão e a necessidade. Por exemplo, a testemunha pode ter respondido que viu que no momento do acidente o carro do réu passou no sinal vermelho. Ela pode ter dado essa resposta. E aí, durante o depoimento dela, ela disse que ela é míope e que ela não enxerga direito sem os óculos. E ela deixou nas entrelinhas que no momento do acidente ela estava sem óculos. Viu? Tem uma aparente contradição. Na hora que o juiz passar a palavra para você, você vai dizer, olha, excelência, a testemunha já respondeu a pergunta de Vossa Excelência sobre a cor do sinal. Mas eu gostaria que ela respondesse novamente, uma vez que ela disse que ela é míope, que ela não enxerga sem óculos e que ela estava sem óculos no momento do acidente. Ela viu mesmo a cor do sinal? Veja que você está repetindo uma pergunta, mas com uma justificativa que torna a pergunta pertinente. O juiz não vai poder indeferir a sua pergunta. Então você não está cometendo o erro de simplesmente repetir uma pergunta e vai tomar um indeferimento. Não, você está repetindo de uma forma justificada. Vamos para o erro extra número 2? O erro extra número 2, e esse é um erro recentíssimo, não é um erro do passado, é um erro da atualidade, é achar que a audiência por videoconferência é igual à audiência presencial. A audiência por videoconferência é igual à presencial. Só muda que na audiência presencial eu estou lá na sala com todas as pessoas e por videoconferência eu estou no meu computador e cada pessoa está no seu lugar. Meu amigo, se você pensa assim, você está cometendo um dos maiores erros da sua vida. A audiência por videoconferência tem várias peculiaridades que não existem na audiência presencial. Por exemplo, imagina que o seu cliente está sendo ouvido numa audiência presencial. O juiz faz uma pergunta para ele, você está ali do lado dele, ele vira para você e cochicha alguma coisa no seu ouvido. Você pode ali mesmo fazer um sinal para ele assim, ou fazer um sinal para ele assim. Ou outro cenário, imagina que está sendo ouvida uma testemunha-chave no processo, lá na audiência presencial, e o seu cliente está do seu lado. E ele sabe que o que a testemunha disse é mentira. Ele vai e fofoca ali no seu ouvido. Ó, o que ela disse é mentira, tem a prova tal. Você já faz uma interferência ali na hora e você esclarece ou mostra para o juiz que aquela testemunha está mentindo. Meu amigo, na audiência por videoconferência, se você estiver numa sala e o seu cliente estiver em outra, você não vai conseguir fofocar com ele. Ele não vai conseguir fofocar com você. Ou, até que ele faça isso, já foi, a testemunha já terminou o depoimento, ela já contou toda a mentira que ela queria contar e você não vai mais poder entrar no meio. Eu quero te dizer que a audiência por videoconferência há muita peculiaridade e também a técnica. Existe técnica para você aplicar nas audiências por videoconferência. Eu tenho várias técnicas importantes que se aplicam só nas audiências por videoconferência. Vamos falar sobre o nosso último erro, o erro extra número 3 que eu programei para falar com você. Esse erro, eu posso dizer com toda a propriedade, ele é o maior erro de todos. Eu falei um pouquinho no começo da audiência, mas ele é um erro que você vai cometer, que é a confusão de procedimentos. Como eu já disse, eu gosto sempre de dizer que o procedimento, ele é o caminho, o roteiro para se chegar a um destino final. Se você entra com uma ação porque você quer que o juiz condene a outra parte a pagar uma indenização para o seu cliente, esse é o destino final que você quer chegar, é a sentença. Tá? Para isso, a lei prevê um roteiro. Esse roteiro é o procedimento. Só que a lei, ela é sacana. Ela não prevê um tipo de procedimento só, um roteiro só. Não. Ela prevê dezenas de procedimentos, dezenas de caminhos. E como que você faz para escolher que caminho que você vai seguir? Vai depender do tipo de direito que tiver envolvido naquele litígio que você vai propor. Como eu gosto de dizer, se for uma ação de alimentos, lá na lei de alimentos, fala que o procedimento para se conseguir uma sentença de alimentos é um procedimento especial. Então você imagina, tem uma trilha aqui, ó, um procedimento que leva ao destino final, que é a sentença de alimentos. Só que se você quiser entrar com um pedido de guarda, a trilha é outra, não é a mesma trilha da ação de alimentos. É o procedimento chamado comum.
O procedimento comum é aquele que é aplicado sempre que não há um procedimento específico previsto na lei. Sempre que a lei não fala nada, ó, esse tipo de direito tem um procedimento especial. A lei de alimentos fala. Mandado de segurança tem um procedimento específico. É uma outra trilha. Imagina, então, um destino, que é a sentença, com vários caminhos para se chegar até nele. Tá? O grande erro que eu vejo acontecer nas audiências é o advogado confundir esses caminhos. Por quê? Porque nesse caminho, nesses diferentes caminhos, há várias atitudes que você vai tomar. Que se você confundir os caminhos, você vai tomar a atitude de um caminho em outro caminho. Você vai confundir o procedimento. Vamos clarear isso? Vamos. É possível juntar documentos em audiência? É possível juntar documentos em audiência? Bom, se for no caminho da justiça comum, a resposta é depende. Se for documento novo, pode. Se for documento velho, não pode. Se for no caminho da justiça do juizado especial, sim, pode, em todos os casos. A lei que trata do juizado especial, a Lei 9.099, fala que até o momento da audiência de instrução, você pode produzir todo tipo de prova. Como a prova documental é um tipo de prova, você pode juntar documento até na audiência de instrução do juizado especial. Veja, caminhos diferentes, que se você confunde os procedimentos desse caminho, você pode errar. Outro exemplo, prazo para arrolar testemunha, esse eu falei no comecinho da nossa aula, na justiça comum, no procedimentinho da justiça comum, se for uma audiência de instrução, em regra, há prazo. Você tem que arrolar suas testemunhas previamente no prazo que o juiz assinalar. Mas se for dentro da justiça comum, uma audiência de justificação, que é um tipo específico de audiência, em regra não há prazo. Você simplesmente pode levar as suas testemunhas até a audiência. Olha que interessante. Dentro da justiça comum, se você confundir os procedimentos das audiências, você pode errar. Se for no juizado especial, em regra, não há prazo para rolar testemunha. Você simplesmente vai com as suas testemunhas no dia da audiência. E a mesma coisa serve para a justiça do trabalho. Então, o seu cliente tem direito. Você tem 3 testemunhas fundamentais. Você consegue combinar com as testemunhas que você vai levar no dia da audiência. Chega lá no dia da audiência, o juiz fala: doutor, o senhor não arrolou as testemunhas do prazo que eu assinalei. Aí você fala: não, excelência, eu não arrolei, mas eu trouxe, elas estão todas aí fora. E o juiz vai falar assim: ó, está precluso o seu direito, você deveria ter arrolado no prazo de 15 dias, como foi assinalado. E aí, como é que você vai virar para o seu cliente e vai falar: ó, você tem direito, mas eu confundi os procedimentos, eu estava acostumado com a justiça do trabalho, onde eu simplesmente levo as testemunhas. Não adianta você jogar a culpa nas costas do juiz, não adianta você recorrer, não adianta você achar que isso é um absurdo, porque isso é o que está previsto na lei. Então, esse erro que eu estou ressaltando, que é a confusão do procedimento, ele pode matar a sua carreira profissional. Imagina um cliente que satisfeito que ele vai sair, né? Eu tenho direito, eu tenho as testemunhas, eu informei as testemunhas para o advogado, ele confundiu os procedimentos e o juiz julgou o meu pedido procedente. Veja como que esse vacilo pode ceifar uma carreira profissional, e não é exagero, porque o cliente vai sair de lá com tanta raiva de você que ele vai espalhar. Ele vai contar para o máximo de pessoa que ele puder aquele vacilo que você cometeu em audiência. Outro exemplo, tá, de confusão de procedimento: impugnação da contestação. Na justiça comum, em regra, se impugna uma contestação por escrito e não em audiência. Mas no juizado especial, há alguns lugares que nem há impugnação à contestação. A parte apresenta a contestação em audiência e o juiz leigo lá que está presidindo o ato nem abre a possibilidade de você impugnar. Mas em alguns juizados, há a possibilidade de impugnar oralmente ali em audiência. E aí imagina, você foi com a cabeça da justiça comum. Eu vou para a audiência, se a parte apresentar a contestação, eu vou impugnar por escrito depois, eu faço isso tranquilamente no meu escritório. E aí chega lá o juiz leigo e fala: doutor, o senhor tem 10 minutos para impugnar oralmente a contestação. E aí a casa cai, a sua mão começa a tremer, dá o frio na barriga, você fica nervoso, você olha para o cliente olha para você e você não sabe o que falar. Veja que a confusão de procedimento, mais uma vez, pode matar
a sua manifestação. Você pode, no nervosismo, obviamente, fazer uma manifestação pífia, deixar de se manifestar sobre uma preliminar importante e acabar fazendo com que o juiz acolha uma preliminar levantada em contestação e o seu cliente perca a demanda. Tá? Olha esse exemplo. Um exemplo fatal também, alegações finais orais. É muito comum o advogado acostumado com o cível, onde a maioria das alegações finais são feitas por memoriais, por peça escrita, ele vai para o crime e chega lá no final da audiência, o juiz abre a palavra para ele fazer as alegações finais orais. E no crime, as alegações finais, essa alegação ela é a peça mais importante do processo. É onde o advogado desenvolve toda a tese de defesa analisando a prova que foi colhida. E aí você confundiu o procedimento, achou que no crime fosse ser por memoriais, que você fosse poder estudar o processo ali com calma no seu escritório, mas não, o juiz falou, alegações finais orais, doutor, o senhor tem 15 minutos. E aí você não está preparado, você simplesmente ferra com a vida do seu cliente. Olha esse erro extra, e por que eu deixei ele para o final? Porque para aqueles que ficam até o final, são os merecedores da melhor informação. Professor, tudo bem, como que eu faço para não confundir os procedimentos? Conhecer cada um deles. Como eu já disse, há mais de 31 tipos de procedimento. Eu ensino vários deles. Conheça, então, se preocupe em conhecer todos os procedimentos, tá bom?